vocês. Para a leitura não ficar muito extensa, vamos ler só um versículo 16, que diz assim. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém. Fecha os olhos. Senhor, fale conosco. Revela a palavra aos nossos corações, Senhor. Tira agora toda ansiedade, tira agora toda aflição, toda distração. E te peço, Senhor, fale conosco. Nos dê uma palavra direta, clara, simples, objetiva, Pai. E nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Onde está Deus? Essa é a palavra que eu vou ministrar nessa manhã. Uma palavra teológica no sentido de falar de Deus. Qual é o lugar de atuação de Deus? E essa minha reflexão, ela veio nessa semana. Uma das frases mais faladas nesses últimos anos pelo nosso presidente atual, você deve ter ouvido algumas centenas de vezes: o Brasil é acima de tudo e Deus em todos, né? E essa semana o padre Júlio Lancelotti disse: Deus não está acima de todos, Deus está no nosso meio. Aí vem as questões, né? Onde que Deus está? Se nós falarmos, porque nós falamos isso, coloque Deus na frente, nós não falamos isso, e não é uma expressão errada você chegar para alguém que vai fazer um exame e está preocupado com o exame, e você falar para a pessoa: põe Deus na frente. O que você está dizendo? Deus vai lá e vai dar tudo certo, não é isso? Nós falarmos para alguém que tem uma entrevista de emprego: põe Deus na frente. A pessoa que vai passar por um procedimento cirúrgico, falar para a pessoa: põe Deus na frente. Então essa expressão, pôr Deus na frente, ela não é errada. Não é errado você falar, chegar para alguém e falar: coloque Deus na frente, porque nós estamos dizendo, em outras palavras, traduzindo, se Deus estiver na nossa frente, Ele vai lá para os caminhos, vai dar certo, Ele vai guiar os nossos passos. Tem uma outra expressão que nós usamos, que é Deus do nosso lado. Nós também falamos: se Deus estiver do nosso lado, nós vamos vencer. Já ouviu isso? Fique tranquilo, Deus está do nosso lado. O que significa isso? Significa que Ele está aqui nos ajudando. Quando você chegar para alguém e falar assim: olha, independente do que aconteça, eu estou do teu lado. O que você está dizendo? Eu estarei aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Não é verdade? Estou do teu lado. Você não vai lá sozinho, não. Eu estarei do teu lado. Deus estará do teu lado. Então não é errado você falar isso para alguém. Deus está do lado. Como também a expressão que o nosso presidente usa: Deus está acima de tudo. Eu também não acho errado.
Porque quando nós falamos que Deus está acima de tudo, nós estamos dizendo o quê? Que acima de qualquer interesse individual, meu interesse, Deus está acima disso. Quando eu digo a expressão que Deus está acima de tudo, eu estou dizendo que Deus, ele é minha prioridade. E eu também não vejo errado usar essa expressão. Percebe, queridos? Deus na frente, Deus do lado, Deus acima. Eu vou tomar uma decisão, mas acima de tudo, eu quero agradar a Deus. Ou seja, Deus é a minha prioridade. Então não está errada essa expressão. Como também a fala do padre Júlio Lancelotti, que fala que Deus está do nosso meio, ela também não está errada. Porque o nome Emanuel, que é um dos nomes de Cristo, significa Deus conosco. Então dizer que Deus está em nosso meio não é errado, porque Deus está aqui em nosso meio. Quem crê, diga amém. Quando nós sentamos na mesa para partir o pão, quando nós partilhamos o pão, Ele está em nosso meio. Então percebe que se eu digo, eu poderia falar aqui mais coisas, né? Poderia falar mais, eu acho que eu poderia pensar mais algumas outras colocações, né? Mas eu acredito que dizer que Deus está na frente, no lado, acima, no meio, não são expressões que julgo errada teologicamente, biblicamente. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu li um texto. E o texto que eu li hoje para vocês e junto com vocês é o texto de Daniel, capítulo 6. E como eu preguei ontem estive aqui na convenção ministrando, eu falei de Daniel, capítulo 3. Eu disse na minha pregação que Daniel é um livro complexo, difícil, porque ele é praticamente um livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Vários símbolos, tem várias palavras complexas. Mas no livro de Daniel, em todo o livro do profeta Daniel, dois textos são muito falados. Um deles é Daniel 3, os 3 jovens lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles foram jogados na fornalha, diz a Bíblia que eles estavam amarrados, e de repente apareceu o 4º homem que estava lá com eles. Diz a Bíblia que estava no meio deles. Deus está no meio, posso ver amém? E Daniel capítulo 6 é um texto parecido com o capítulo 3. Porque Daniel capítulo 6 foi o profeta Daniel, o homem de Deus Daniel, que tinha profecias, tinha revelações, tinha visões, tinha interpretação de sonhos. Esse Daniel do capítulo 6, ele foi confrontado. Diz a Bíblia que ele era vítima, igual os outros 3 que eu falei, que eu preguei ontem, era vítima de inveja. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele era invejado naquela sociedade. Por que ele era invejado? Primeiro, porque ele era israelita, ele era estrangeiro. E esse Daniel, quando ele foi parar na terra da Babilônia, diz a Bíblia que Deus começou a exaltar a vida dele. E ele começou a assumir cargos importantes. Seria, por exemplo, alguém chegar e começar a assumir um cargo de chefia numa empresa. Seria alguém que chegou na igreja ontem e de repente já assumiu um cargo dentro da igreja de alta responsabilidade. Seria alguém, queridos, vir e assumir um cargo importante político. Daniel tinha tudo isso, tudo isso. Ele começa
E você fala assim: pastor, mas eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho um carro legal, minha casa não é legal, minhas roupas não são legais. Mas você tem Deus na sua vida, aleluia. E eu não sei se você tem essa consciência, mas a presença de Deus na nossa vida incomoda aqueles que estão nas trevas, aleluia. Existem lugares que nós entramos que é igual uma luz entrando no meio das trevas, e a tua presença incomoda, porque na verdade não é a tua presença, mas é a presença de Deus contigo que incomoda. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: se você tem sido vítima de inveja, não se preocupe, maior é Deus que está conosco para te dar vitória, aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa manhã. Aleluia. Mas tem gente que tem inveja. Daniel começou a ficar importante. Daniel falava, o povo tinha que respeitar, ele era governador, era bem importante. Falava e as pessoas tinham que bater continência para ele. E o adversário começou a usar aquelas pessoas, os seus adversários, para tentar tirar Daniel de cena. E a única forma que eles acreditavam que eles poderiam parar Daniel era matando Daniel. E eles precisavam acusar Daniel de algum crime, que as penas dessa época, e até hoje, em países árabes sobretudo, as penas são muito severas, pena de morte. Tem país que, se o camarada entrar lá com droga, pena de morte. De vez em quando tem uns brasileiros que se aventuram a irem, por exemplo, para a Indonésia levar droga, é pena de morte. Lá não tem acordo. Lá não é cumprir o quinto de uma pena e depois sai e está tudo resolvido. Lá não, pena de morte. Esses dias no Irã, uma jovem morreu porque o lenço estava mostrando um pouco do cabelo dela. Pena de morte. Então percebe que lá é muito severo. Eles queriam achar um crime em Daniel, um crime, para que eles pudessem levar e Daniel ser julgado e ser morto. E eles olharam para Daniel da cabeça aos pés e não acharam brecha em Daniel. Puxaram a capivara de Daniel, como dizem, né? E não tinha nada que eles pudessem incriminar Daniel, porque Daniel era homem de Deus. Tem pessoa do nosso lado esperando uma brecha nossa. Tem pessoa do nosso lado esperando um pisar de lado nosso para apontar, para acusar. Tem pessoas do nosso lado só observando a tua caminhada, o teu dia a dia, para ter o que falar a teu respeito, para ter que te apontar, para ter que te condenar, para puxar o teu tapete lá no seu trabalho. Só que não se preocupe, existe um Deus que é a nossa justiça, que é o nosso guarda de Israel, que não dorme, não cochila. Ele está conosco e Ele garante a nossa vitória. Aleluia! Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Que coisa linda, queridos, é se relacionar com esse Deus. Aleluia. O Senhor está conosco. Diga para o teu irmão do lado: Ele está conosco. Aleluia. Aí olharam para Daniel e falaram assim, né? Ele é muito certinho, né? Ele é honesto. Ele é tudo certinho com o dinheiro, ele é tudo honesto. Como que vai pegar ele? Daí teve um Satanás que teve uma ideia. Sempre tem alguém, né? Que o diabo usa. Teve uma ideia. Daniel é crente. E Daniel ora todos os dias. E ele ora 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Ele para o trabalho, ele para o que estiver fazendo, ele ora. Você sabe que o muçulmano, ele é muito assim, né? O muçulmano faz as suas rezas por dia, 5 vezes ao dia. Os muçulmanos param o que estão fazendo
pegam o tapetinho deles, colocam no chão, eles sabem em qual direção fica a Meca, que é a cidade sagrada para eles. Eles se voltam para Meca e eles fazem oração a Allah, pelo menos 5 vezes ao dia. Daniel fazia orações a Deus 3 vezes ao dia. Eu acredito que de manhã, de tarde e de noite. E diz a Bíblia que ele abria a janela do seu quarto em direção à cidade de Jerusalém, e ali ele fazia as suas orações a Deus. E os seus adversários disseram: vamos inventar uma moda aqui, vamos falar para o rei que num prazo determinado de dias ninguém pode orar, ninguém pode fazer prece a Deus nenhum. Tudo que for pedir tem que pedir para o rei. E levaram isso para o rei, a ideia para o rei. E o rei, quando ouviu, atendeu. Pode ser, boa ideia, vamos ver como que fica. E quando fizeram o decreto, e quando deu o horário de Daniel orar, vamos supor, agora é 11h30, horário. Eles foram lá e ficaram só observando. Daniel abriu a janela, dobrou os joelhos e falou com Deus. Correram e disseram para o rei. O rei mandou trazer Daniel. Quando trouxeram Daniel, o rei falou: Daniel, você está brincando comigo? Daniel, você sabe que eu fiz um decreto, eu assinei um decreto que nenhuma oração pudesse ser feita, e você abriu a janela e orou para todo mundo ver. Daí não, Daniel, daí você vai me expor. Eu gosto de você, mas você vai me expor. E o pior, queridos, de tudo é que a lei era que quem não cumprisse seria morto, ia ser lançado num buraco, numa cova cheia de leões. Daniel falou: rei, eu vou continuar servindo a Deus, não importa o decreto que for colocado. Os meus joelhos se dobrarão apenas perante o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Eu não vou me curvar perante nada, perante ninguém, perante o Senhor. Eu não vou me dobrar perante nenhum homem algum. Eu só vou me dobrar perante a Deus. Eu glorifico ao Senhor, queridos, por esta palavra, porque